Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bom dia, preciosos e amados irmãos. Que Deus nos ajude a não procedermos conforme o ímpio. Conforme diz Salmo 1, bem-aventurado o varão. Bem-aventurados são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Muito bem. A impiedade, claro, é a obra do ímpio, né? O ímpio recebe salário ilusório, mas para o que semeia justiça, haverá galardão seguro. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. O que vem a ser uma pessoa ímpia? O ímpio é aquele que é desumano, cruel, que não anda e não procede conforme a vontade de Deus. Não anda nos caminhos de Deus e não procede conforme a vontade de Deus. Então essa é uma pessoa ímpia, né, que é desumana, cruel e não anda nos caminhos do Senhor e nem procede conforme a sua vontade. Provérbios capítulo 11, verso 5, diz: a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. Verso 11, pela bênção dos retos se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é destruída. O ímpio não mede consequência de suas palavras. O ímpio não se entristece quando engana, quando mente, quando age com hipocrisia. O ímpio leva as pessoas a procederem impiamente. Mas quando os ímpios perecem, então há júbilo, porque na prosperidade dos justos exulta a cidade. Mas perecendo os ímpios, há júbilo. Então vejamos que nós notamos que quem serve a Deus, quem busca a vontade de Deus, então ele pratica obras de piedade e não de impiedade. Às vezes há uma dificuldade de compreensão quando se prega que as obras não salvam ninguém. As obras não levam ninguém a ser um salvo, não é? Mas a pessoa, ao ser salva, ela pratica obras de pessoas piedosas, pias. Às vezes as pessoas acham que a salvação é de graça, então para que serve a obra? A obra serve para provar que você é salvo. Às vezes há uma falta de compreensão nisto. Então, quando se prega essas coisas, as pessoas falam, então eu vou viver uma vida conforme eu quiser viver. A salvação é de graça e pronto, Deus me salvou e eu não tive que fazer nada, eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Realmente, você não teve que fazer nada, eu não tive, ninguém teve e nem terá. Mas quando
tem-se este privilégio de usufruir da salvação, os desejos ímpios, eles são mudados. E a pessoa então passa a agir com piedade, porque faz parte agora da sua vida. Antes fazia parte a incredulidade, agora faz parte a fé. Antes fazia parte a falta do conhecimento, agora faz parte o conhecimento. Perceba que você está crescendo em conhecimento de Deus, em conhecimento do seu caminho, da sua verdade, porque você tem buscado isto. Agora isso faz parte da sua vida, buscar o conhecimento da vontade de Deus. O ímpio às vezes quer saber a vontade do seu próprio coração, de um homem, mas o justo, o pio, ele procura conhecer a vontade de Deus. O ímpio é cruel em tudo o que faz. Veja, Provérbios está cheio de versos que mostra o procedimento do ímpio. Capítulo 11, capítulo 12, melhor dizendo. Transtornados são os ímpios e não são mais, mas a casa dos justos permanece firme. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramarem sangue, mas a boca dos retos os livra. Os pensamentos dos justos são retos, mas o conselho do ímpio é enganoso. Bem-aventurado são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detém a roda dos escarnecedores. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo escapa da angústia. Escapa da angústia. Porque depois que se fazem as coisas erradas, o que se espera depois? É o fruto daquilo que foi feito, impensadamente, por conselhos de ímpios. Vamos, faz isso, faz mais aquela outra coisa. Agora, se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Não se sujeitar às ordenanças é impiedade e leva os outros também a fazer a mesma coisa. Então, quando vem a penalidade, aí então há o lamento. Aí então há a lágrima. Então há o desespero. Porque o laço do ímpio está na transgressão dos lábios, na mentira, no engano, na fraudulência. Mas o justo escapa da angústia. Ele não está metido em coisas, o justo não está metido em coisas que são enganosas, ou melhor, que são enganosas, que ele não sabe a origem. O justo examina. Jesus falou para aqueles homens: por que vocês não examinam as Escrituras? Que preguiça é essa? Sai da vossa tradição de segmentos segundo homens ímpios e vamos examine. O justo faz isto. O justo não tem preguiça de examinar,
se aquilo que ele está ouvindo é correto. Porque se ele estiver seguindo conselhos de ímpio, vai desvanecer. Vai desvanecer. Bem-aventurados é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque o conselho dele vai causar a você lágrimas, tristezas, angústias, decepção. Porque o que ele tem de dentro dele para passar para você? Ele não tem a vontade de Deus. Ele é desumano, ele é cruel. Olha, meus irmãos, se tem uma coisa que nós devemos ter sempre em nós, em nosso coração, é a piedade. É a piedade. E Deus dá um conselho. Isaías capítulo 55, no verso 7, ele diz assim, vamos ler o verso 6 também. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. A salvação para o ímpio? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o convite está aí: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois é grandioso em perdoar. Deus perdoa. Deus morreu para dar vida ao ímpio. Ele não morreu por causa de bons. Jesus derramou o seu sangue por causa dos ímpios. Ele morreu para que os ímpios pudessem ter a oportunidade de deixar a impiedade e converter-se ao Senhor. Oh, que maravilha! Deus é maravilhoso, Deus é glorioso e Ele ama a todos. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele não morreu para salvar bonzinhos, porque Ele mesmo disse: os sãos não precisam de médicos. Então as pessoas querem se justificar a si mesmas. Tito capítulo 2, verso 12. Vamos ver, olha, pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ele nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Não se meta em confusão, não entre em coisa que você não sabe aonde vai chegar. Seja comedido, seja moderado, principalmente nos seus lábios. Não perca o respeito pelas pessoas, pelas autoridades, para que possa viver uma vida sossegada, quieta, como nós já acabamos de ver os conselhos em Provérbios. Os lábios do ímpio
transtorna as pessoas, transtorna a paz, acaba com a paz, traz angústia, traz destruição. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê palavras de vida eterna para falarmos uns com os outros, para anunciarmos as boas novas da salvação, a conversão, o arrependimento. Que Ele possa colocar em nós palavras de vida eterna. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramarem sangue, para destruir, mas a boca dos retos os livra. Oh, que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoadas sejam as suas palavras, suas ações, suas atitudes, que nós possamos caminhar segundo a vontade de Deus, proceder conforme a vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.